Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e essas são as minhas leituras do mês de maio de 2018. Bom, pessoal, o mês de maio finalmente aconteceu o que eu achei que já ia acontecer há mais de um ano, que era falhar os vídeos aqui ao longo das semanas. E pela primeira vez, eu acho que na história do canal, a gente ficou sem vídeo uma semana. Peço desculpas, mas realmente o trabalho está muito intenso. Inclusive, eu deveria estar corrigindo provas agora, mas eu tirei essa tarde aqui para gravar uns vídeos que eu estou precisando. Tem muita coisa para gravar. E vocês sabem, né? A gente precisa priorizar as coisas, principalmente trabalho. Então, peço desculpas aí para quem acompanha o canal, realmente não deu. Eu tenho até alguns vídeos gravados, mas o problema foi que eu não consegui editar a tempo para postar o vídeo. E talvez isso aconteça mais vezes, tá? Ao longo do ano. Me acompanhem pelo Instagram, porque lá eu consigo postar, inclusive avisar quando não vai ter vídeo e coisas do tipo, tá? Aliás, também por conta dessa carga intensa de trabalho, eu li bem menos do que eu costumo ler durante um mês. Eu li 5 livros e os 5 muito tranquilos, assim, relativamente pequenos. Mas, gente, enquanto em abril eu li vários livros e muitos, assim, medianos, nenhum me encantou. Dessa vez eu li 5 livros e 4 deles entraram para os meus favoritos da vida. Ou seja, foi um mês magnífico para as minhas leituras. Vamos lá para não ficar muito longo. Em maio eu finalizei a leitura do A Mais Bela História da Filosofia, do Luc Ferry e do Claude Capelier, pela editora Diffel. Esse livro eu tinha pedido de parceria com o Grupo Editorial Record no ano passado, no final de 2017. E eles me enviaram, eu só consegui terminar de ler agora. Mas, gente, é um livro excelente para quem quer estudar um pouquinho mais ou ler um pouco mais sobre filosofia. Para quem quer conhecer um pouquinho de filosofia ocidental também, esse livro é uma ótima pedida. Ele não é muito longo, tem suas 300 e poucas páginas, 320 páginas mais ou menos, e ele faz uma viagem panorâmica pela história da filosofia. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, então fiquem ligados, mas só para vocês terem uma noção, parte lá da Grécia Antiga, passa pela história medieval, pela filosofia moderna, principalmente na Europa, e até chegar às partes mais contemporâneas. Eu gostei muito de ter lido esse livro depois de ter uma noção boa da história da filosofia. Então eu acho que ele serve para pessoas que querem conhecer a história da filosofia, mas vai ser melhor aproveitado para quem já conhece um pouco, porque aí você consegue, parece que juntar todas as peças do quebra-cabeça, sabe? O Luc Ferry é um filósofo contemporâneo, o Claude Capelier também. E eles escrevem esse livro numa forma de diálogo, que é uma forma profundamente filosófica, tradicional, socrática, platônica, e numa linguagem muito acessível. Então já fica a dica aí para vocês, para quem se interessa pelo assunto. Essa foi uma das melhores leituras do ano, com certeza. O segundo livro que eu finalizei em maio foi Contato, do Carl Sagan, pela Companhia de Bolso. Finalmente eu li esse livro, eu tinha ele em casa há muito tempo, e já tinha prometido ler há muito tempo. Tanto que essa leitura me rendeu um dos desafios, do grande desafio do Culto Booktuber, que é justamente o desafio do livro que prometeu ler há muito tempo. Eu já tinha colocado ele numa lista do grande desafio do Culto Booktuber há uns 2 anos, e não li, não deu tempo. Enfim, dessa vez eu li, porque na minha faculdade está tendo uma espécie de mini curso de filosofia no cinema. E aí o filme da vez, o filme de maio, seria Contato, que é de 1997, se eu não me engano. E aí eu não quis assistir ao filme antes de ter lido o livro. E deu muito certo. Gente, livro excelente. Carl Sagan, vocês sabem que é, assim, sensacional. Não tem nem o que falar desse homem. E é um livro de ficção científica, muito puxado para a parte científica mesmo. Carl Sagan era astrofísico, era um grande divulgador de ciência para o grande público. E aí ele escreveu esse livro, que basicamente é sobre uma mulher que se torna astrofísica e começa a estudar ondas de rádio que vêm do espaço sideral. E aí ela encontra algumas ondas de rádio que são um padrão e ela percebe que aquilo é uma mensagem extraterrestre. E aí toda a história vai se desenvolver a partir disso. Também vou fazer um vídeo para esse livro, porque ele também entrou para os meus favoritos da vida. Uma das melhores ficções científicas que eu já li, com certeza. Vocês sabem que eu sou
uma pessoa muito curiosa em termos científicos, né? Assim, então, eu me ligo muito nessa coisa de explicar direitinho a física do negócio acontecendo. E o Carl Sagan não dá ponto sem nó. O cara sabe do que ele tá falando e a história é legal demais. Bom, eu adorei. O terceiro livro que eu finalizei esse mês não está comigo, porque eu emprestei para uma aluna. Foi o Revolução dos Bichos, do George Orwell. Foi uma releitura. Da primeira vez que eu li, eu achei um livro bom. Mas dessa vez que eu reli, eu achei um livro, assim, fantástico. Então ele foi outro que entrou para os meus favoritos da vida. Depois só da releitura. Eu li A Revolução dos Bichos porque estou tentando montar um clube de leitura lá na escola onde eu trabalho. Aliás, a iniciativa partiu dos alunos, eles queriam ler coisas além das leituras obrigatórias da escola. E aí o primeiro livro que eles escolheram, votando, foi A Revolução dos Bichos. E acabou servindo também para um outro desafio, do grande desafio do Culto Booktuber, que era ler um livro que tem um animal como protagonista ou como personagem secundário. E se encaixou perfeitamente, porque A Revolução dos Bichos conta a história de uma granja, uma fazenda, em que os animais expulsam os seres humanos e tomam conta ali da produção e da organização da fazenda. É uma espécie de fábula, porque os animais falam e têm pensamentos, consciência e etc., mas também é uma grande metáfora para o sistema comunista que se instalou na União Soviética, na Rússia e depois na União Soviética, após a Revolução Russa. Sendo que o foco da crítica do George Orwell é o momento stalinista ali da União Soviética. Então, eu devo fazer também um vídeo separado para ele, vamos ver aí como é que rola. Ainda não teve a discussão na escola, eu precisei adiar a discussão por conta da greve dos caminhoneiros, mas eu vou remarcar e depois que tiver o debate todo lá com os alunos, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo sobre a Revolução dos Bichos. O quarto livro terminado em maio foi Carta D, do André Gorz, pela Kozak Naif. A Companhia das Letras acabou de lançar uma edição nova que também tá linda. Eles também fizeram essa coisa meio formato de envelope. Gente, esse livro eu tava doida pra ler há muito tempo, desde que eu fiquei sabendo do que se tratava. O André Gorz foi um filósofo e jornalista austríaco. Ele nasceu em 1923, morreu em 2007. E ele era austríaco, mas viveu na França até a sua morte. Assim, ele era praticamente francês. Em termos de teoria filosófica, ele era considerado marxista existencialista. Ele foi amigo do Sartre, ele fazia críticas ao capitalismo. Ele foi apontado como um dos precursores dos movimentos de 1968 em Paris. E mais tarde na vida, junto com a sua esposa Doreen, ele adentrou o movimento ecologista. O André Gorz viveu com a esposa dele, Doreen, desde a juventude e eles passaram cerca de 60 anos juntos. Esse livro é justamente um escrito em que o Gorz conta a sua história com a Doreen. É em formato de carta, né? Porque tem lá um vocativo, a data, a assinatura, mas na verdade parece mais um relato. Uma espécie de rememoração e de autobiografia do casal. Como eu falei, tem um tom de relato, sem muita poetização na linguagem, mas o texto é ainda assim muito delicado quando ele trata da Doreen. Trata-se de um elogio, de uma espécie de uma expressão de admiração e amor pela companheira que ele tinha. E é interessante porque enquanto a gente vai lendo, o Gorz falava aqui no livro que nas suas obras anteriores ele mesmo sentia que era como se ele meio que tivesse desprezado a Doreen. E nunca foi a intenção dele fazer isso. Então nesse livro ele meio que tentou se redimir, mostrando a sua grande admiração. Ele fala que ele não seria tudo o que ele foi se não fosse por ela. Esse tom de homenagem é porque ele sentiu que nas obras anteriores ele não tinha feito justiça ao seu amor pela Doreen. É um registro dos melhores sentimentos dele em relação a ela. Então é mesmo uma carta de amor. Aliás, o subtítulo do livro é História de um Amor. E em meio a todos esses sentimentos, a gente perpassa a vida prática que eles tiveram enquanto casal ao longo do tempo. Então, desde o momento que eles se conheceram, até os perrengues que eles passaram nos seus primeiros apartamentos, primeiros empregos, a decisão de se casarem. Ele fala de questões sobre a juventude e a velhice, a morte, o casamento, a importância da escrita. E aqui ele acaba trazendo também algumas reflexões sobre as obras anteriores que ele escreveu. Então, assim, eu achei que é um livro bem curtinho. Gente, a diagramação é super grandona, assim. E o livro tem 78 páginas.
Então ele é rapidíssimo. Só para vocês terem uma noção, eu demorei, sei lá, acho que quase uma semana para ler. O livro tem 80 páginas. Para vocês notarem o meu nível de sobrecarregamento. Sei lá, eu estava muito sobrecarregada. E assim, apesar de curto, é um livro muito impactante. Ainda mais quando a gente sabe o que aconteceu depois. Porque alguns meses depois que ele escreveu essa carta o André Gorz, junto com a Doreen, se suicidaram. Porque a Doreen tinha uma doença, eu não sei se era degenerativa, mas era uma doença terminal. Eles já estavam com mais de 80 anos, se eu não me engano. E eles decidiram que ela não precisava mais passar por esse tipo de dor e sofrimento. Resolveram acabar com as vidas juntos. Porque eu não conseguiria viver sem o outro. Então, acho que nessa história específica, né, essa escolha da morte foi uma coisa muito libertadora para o casal. Principalmente para ela, porque ela estava sentindo muita dor. E um ato de amor, né, da parte deles, assim, uma parceria gigantesca. Não existe parceria maior que essa. Então, eu gostei muito do livro, mas eu estava com expectativas irreais sobre ele. Então, assim, eu acabei dando 4 estrelas, mas é um ótimo livro. Vale a pena. E a última, mas definitivamente não menos importante, leitura do mês de maio que eu fiz foi Becos da Memória, da Conceição Evaristo, pela editora Palas. Esse livro entrou no meu projeto de ler mais autoras negras e mais autores negros, agora em 2018. Eu tô lendo um por mês, pelo menos. E, cara, que livraço! Favorito da vida, com certeza. Leiam esse livro da Conceição. Eu já li Olhos d'Água dela, que é um livro de contos, mas esse aqui me arrebatou. O Becos da Memória, pra mim, foi... não tenho nem palavras, assim, foi muito, muito lindo. Eu vou fazer um vídeo específico só pra ele, mas na verdade é um romance todo fragmentado, em que a Conceição conta sobre vários personagens da favela, e são memórias que ela tem da infância dela. Memórias misturadas com ficção. Aliás, esse é um dos pontos fortes do livro, é você não saber o que é verdade, o que é ficção, mas tudo tão bem escrito e tão refletido. Você vê que ela joga ali umas frases poéticas e filosóficas na sua cara, junto com toda aquela miséria, tristeza, porque o fio que conduz a narrativa é que a favela vai acabar, vai ocorrer um processo de desfavelamento. Então os tratores estão entrando na favela e os moradores de lá estão muito tristes de terem que deixar a terra deles, as suas moradias, enfim, uma coisa muito violenta, muito forçada. E a maneira que ela narra isso, ela vai contando cada história de cada personagem, de pontos de vista diferentes. Caramba, gente, eu não sei assim, o que falar desse livro para vocês lerem. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre ele, mas eu já digo aqui, leiam esse livro. É incrível, incrível e vale muito a pena. Então foi isso, essas foram as leituras do mês de maio, muitos favoritos, quase tudo 5 estrelas. O Carta D eu só não dei 5 estrelas porque, sei lá por quê, uma coisa totalmente subjetiva. Como eu falei, foi uma questão de expectativas, mas é um livro excelente também. E eu recomendo tudo, vai depender muito do seu gosto, né? Se você vai curtir essas leituras ou não. Também do momento que a gente lê, eu acho que isso faz muita diferença, né? Ah, gente, quase que eu ia esquecendo. Teve uma vez que eu fiz, junto com as leituras do mês, algumas indicações de filmes, podcasts, séries que eu tava gostando. E o pessoal curtiu. Então, dessa vez eu também tenho algumas coisas para indicar nesse sentido. Que é basicamente um podcast e uma série. E linkado com a série um vídeo. Então, o podcast que eu queria indicar para vocês é o Filosofia Pop. Para quem gosta de filosofia, é um prato cheio. Filosofia Pop é apresentado por 2 homens. Eu não sei agora se está sendo apresentado também só por eles, ou se tem mais alguém, ou se trocou alguém. É porque eu só vi os 3 primeiros episódios. Então até os 3 primeiros episódios são 2 homens. E eles fazem temáticos os episódios. E sempre em torno de uma palavra, eles desenvolvem todo um raciocínio a respeito daquela palavra. Então, o primeiro episódio, a palavra filosofia. Eles vão discutir os sentidos da palavra filosofia, o que isso significa, quem são os filósofos, o que eles fazem. O segundo episódio, a palavra foi felicidade. E eles vão tratar muito de filosofias que falam de ética,
e que buscam mesmo prazer, ou então que buscam uma vida boa, né? E o terceiro episódio, o último que eu ouvi, é sobre existencialismo. E excelente, falando sobre Sartre, Camus, as diferenças dos pensamentos deles, como isso influenciou na cultura pop, porque eles tentam fazer sempre um bate-papo muito acessível para um público que não seja filósofo. Então eles indicam música sempre no final, livros, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar aí no box de descrição o site onde vocês podem ouvir o podcast ou baixar Filosofia Pop. A minha dica de série da vez também é filosófica, mas é muito, muito legal. É a série The Good Place, do Netflix. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter assistido. The Good Place é uma série daquelas que tem 20 minutos. É uma série de comédia. Ela é super colorida, é super leve. Mas ela tem uma parte filosófica por trás que é muito bacana. Que são vários dilemas éticos e várias teorias éticas da filosofia. Então eu vou contar por cima, assim, do que se trata a série. A personagem principal, chamada Eleanor, acorda num lugar que ela não sabe qual é, e ela é recebida por um cara chamado Michael, que explica pra ela que ela está no good place, ela está no bom lugar, e que existe também um lugar ruim, um lugar mau, que é uma espécie de inferno, né? Mas ela morreu e ela foi para o lugar bom. Então ela pode ficar tranquila, porque ela fez tudo certo durante a vida e agora vai ser recompensada pela eternidade. Ele apresenta para ela o good place, ela percebe que ela não deveria estar naquele lugar. Ela não pertence ao lugar bom. Ela é uma pessoa que deveria estar no lugar ruim. E aí ela meio que entra em pânico. Todas as pessoas que vão para o lugar bom têm uma alma gêmea. E a alma gêmea dela é um professor de filosofia e ética. E aí ela resolve contar pra ele que ela não pertence àquele lugar. E desse modo ele fica de posse dessa informação, mas ele não pode denunciá-la, porque ele tem essa coisa com dilemas éticos, né? Ele fica assim, será que eu devo denunciá-la ou não? E aí ela fala, não me denuncia, por favor, me ensina a ser uma pessoa melhor. Então ao longo dos episódios ele vai dando umas aulas de ética pra ela e trazendo teorias de verdade. Por exemplo, ele traz a teoria do Kant sobre ética, ele fala dos filósofos da Grécia Antiga, enfim, é muito, muito, muito legal. Gente, vale a pena, sério, é uma série muito boa. Mesmo que você não queira pela parte filosófica, que realmente, assim, é mais uma camada que você pode explorar, mas é uma série muito divertida, vale a pena. E aí, só pra quem se interessar pela parte filosófica da série, tem um vídeo do canal Alimente o Cérebro, chamado Guia Filosófico para The Good Place, em que mostra todas as teorias éticas que são tratadas durante a série. Tem 2 temporadas por enquanto, tô muito à espera da terceira. Eu assisti super rápido, não sou uma pessoa que costuma ver série assim, maratona e tal, mas esse eu vi muito, muito rápido porque eu amei de verdade. Mas é isso, deixem seus comentários aí embaixo, por favor, vamos conversar. Obrigada por acompanharem, desculpem aí se de vez em quando ficar sem vídeo, porque realmente tá muito puxado aqui pra mim. Mas a gente vai se falando também pelas redes sociais. E um beijo pra vocês e a gente se vê no Book Haul.